Olá, mais um Segurança em Foco começando com um time de profissionais da área de segurança, da área da sociologia, da cidadania e, sob a minha condução, Alexandre Lino, num debate sobre segurança, os principais temas da semana. Estamos aqui com o Dr. Flávio Saraiva, Dr. Geraldo de Magela e Dr. Leonardo de Moraes para, na próxima hora, discutir assuntos do seu interesse, porque a TV Mar faz questão de ter um programa que discuta os detalhes da segurança pública em Alagoas. Fica ligado com a gente, está começando o Segurança em Foco. Em mais uma ação integrada de prevenção e combate à violência em Alagoas, o governo estadual lançou o programa Ronda no Bairro, um programa que aproxima os agentes do Estado dos cidadãos e facilita a identificação de necessidades de cada território, começando pelo Jacintinho. Vamos conhecer detalhes com Fernando Palmeira. A segurança pública se intensifica cada vez mais em todo o estado de Alagoas e particularmente em Maceió. Os índices de violência e de homicídios ainda não são nada satisfatórios para as políticas de segurança pública do governo do estado. Mais um programa é lançado, o programa Ronda no Bairro. Uma estrutura como essa que já está aqui, mostrando a comunidade e a comunidade recebendo com festa mais essas ações da segurança pública no estado de Alagoas. O programa Ronda no Bairro, mais uma ação integrada na prevenção e combate à violência em Alagoas. Essa nova forma de fazer segurança pública próximo aos agentes do estado de Alagoas e cidadão nessa aproximação e para facilitar ainda mais a identidade dos locais onde a violência acontece com mais intensidade e a necessidade de cada vez mais se intensificar o trabalho no território, marcando o território e combatendo sistematicamente o tráfico de drogas e todo tipo de violência na capital alagoana. A polícia militar da população, trazer um policiamento diferente como utilizado em outros países. Esse modelo foi primeiro criado em Nova York, copiado por outros países do mundo. No Brasil, alguns estados como Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, utilizam essa estratégia e nós vamos utilizar essa estratégia aqui também. O Ronda no Bairro consiste num policiamento mais próximo, caminhando a pé, em veículos menores, em motocicletas, em bicicletas em algumas áreas, para que o policial possa conversar com o cidadão, conversar com os comerciantes, participar da abertura do comércio e do fechamento do comércio, da chegada dos alunos nas escolas e da saída dos alunos nas escolas. Essa estratégia, onde utilizada, reduziu o furto de maneira drástica. Em algumas localidades reduziu o furto em mais de 90% e a gente tem a expectativa que com esse lançamento a gente vai completando as ações de segurança pública. Nós já lançamos os Centros Integrados de Segurança, já lançamos a Força Tarefa de Segurança Pública, nós já lançamos um novo sistema de monitoramento aéreo, nós construímos e implantamos o rádio comunicador digital. Nós vamos iniciar pelo bairro do Jacintinho, o bairro mais populoso da nossa capital, que reduziu muito violência, especialmente homicídios, no nosso governo. E depois nós vamos ampliar. Vamos ampliar esse programa para o Benedito Bentes, depois vamos ampliar esse programa para o Tabuleiro do Martins e vamos ampliar esse programa para a parte baixa de Maceió, para Jatiuca, para Pajuçara, para Ponta Verde e para a Avenida e para Jacarecica. 4 pastas trabalham diretamente nesse programa, 4 secretarias integradamente. A Secretaria de Segurança, logicamente, porque o efetivo é da Polícia Militar e são egressos também da Reserva da Polícia Militar. Inclusive o programa é comandado por um coronel da reserva, o coronel Maxwell, acompanhado de perto pelo secretário de Segurança. Então a Segurança é uma secretaria, a Secretaria de Prevenção à Violência. Além disso, teremos a Secretaria de Assistência Social,
porque nós vamos com esse programa relocar moradores de rua e a Secretaria de Assistência Social vai entrar, vai cadastrar, vai oferecer cesta nutricional se essa mulher for uma gestante ou tiver criança pequena, vai cadastrar nos programas sociais do governo federal para que essas pessoas tenham acesso ao recurso, de maneira que a assistência social também estará presente e a Secretaria de Ressocialização, porque ela vai receber aqueles que cometem crime precisam ir para o sistema prisional. Além de uma atuação importante que eu não ressaltei da Polícia Civil, porque o número de ocorrências nessa região com mais policiais certamente vai crescer, porque vai ter muito mais abordagem, muito mais presença e nós teremos um trabalho também para fortalecer a feitura de boletins de ocorrência na Polícia Civil. De maneira que nós estamos todos muito otimistas, é um novo programa, num momento importante para que a gente siga reduzindo violência em Alagoas, porque essa é uma das marcas do governo. É o governo dos centros integrados, o governo da força-tarefa, o governo dos novos helicópteros e o governo que verdadeiramente priorizou a segurança pública, porque era isso que as pessoas estavam esperando que nós fizéssemos e ainda temos muito a fazer e esse ano será um ano de muitas vitórias. Tá aí, esse é o programa Ronda nos Bairros, lançado na última quinta-feira, até para basear você melhor, na quinta-feira, dia 4 de janeiro. E aqui a gente com os nossos especialistas que comentam, que participam do Segurança em Foco. Vou começar com o Dr. Flávio Saraiva, consultor de segurança. Dr. Flávio, na sua opinião, o Ronda nos Bairros será capaz de contribuir para a diminuição da violência em Alagoas? Toda contribuição é muito bem-vinda, né? E quando você vê a fala do governador, o governador ele amplia, que a gente imagina ronda no bairro. O que seria ronda no bairro? Seria a polícia, não havia 3 policiais numa viatura se deslocando e abordando pessoas? Pelo que ele fala aí, não é. Pelo que o governador fala, isso é um programa até muito mais amplo, né? Que envolve assistência social e outras instituições além da polícia. Polícia Civil, né? Polícia Civil. Ele abordou uma coisa importante, que é cuidar da subnotificação, que a subnotificação é um grande problema ainda nas polícias, né? Principalmente na Polícia Civil, que tem a missão de confeccionar os boletins de ocorrência e você ainda vê reclamações de pessoas que chegam, você foi vítima de um roubo o furto e vai para uma delegacia ao ser interrogado. Foram quantas pessoas que participaram do furto? Foi mais de uma, foi mais de duas? Isso não é aqui, é na outra delegacia. Então, o cidadão já espera muito tempo para fazer um BO e para ser atendido, e quando vai ser atendido, não é aqui, você vai para outra, para esperar mais tempo. Então, isso gera uma subnotificação muito grande. O princípio desse programa lançado pelo governo do estado é muito bom. Qual é o princípio? É a polícia de proximidade. Então, todas as experiências que foram bem sucedidas no mundo passam por aí, pela polícia de proximidade. Eu não sei, assim, como foi concebido e selecionado o bairro do Jacintinho como prioritário para o seu marco, né, de início da ronda no bairro. Envolver policiais que já participaram de outras operações é uma coisa que também pode dificultar a aproximação, porque pode estar nessa tropa o policial que já esteve lá para cumprir mandado de prisão, enfim, outras ações que poderiam macular essa tentativa de aproximação. E outra coisa muito importante assim como o governador fala, você ter números para essas áreas que vão ser atendidas pela ronda no bairro. Aí você verificar quais são os casos de violência doméstica, quais são as pessoas que com medidas protetivas, quais são quantas pessoas estão ali em liberdade provisória e monitorada. Então, são vários elementos, várias informações que esse programa deveria ter. E eu acho o Ronda é muito pequeno o nome para um programa que
tem uma amplitude muito maior. Doutor Leonardo, nosso advogado criminalista, sua análise sobre o programa lançado agora pelo Estado de Alagoas. Bom dia a todos. Inicialmente a gente acompanhou pela imprensa a reportagem do que significava esse programa e a gente tinha uma imaginação de que seria somente o policiamento ostensivo pela Polícia Militar. E se percebeu, né, ao longo de ontem e hoje também, de que é um programa um pouco mais amplo. Mas para que ele consiga a amplitude necessária, precisa que ele consiga aparelhar não só a Polícia Militar, que foi aquela que eu percebi na reportagem, mas também a Polícia Civil. Se a Polícia Militar for trabalhar e com policiamento ostensivo, realizar, por exemplo, prisões em flagrante, é indispensável que a Polícia Civil também tenha esse resguardo para que ela possa dar a quantidade de pessoas abordadas e investigadas o trabalho mais eficaz possível. É a mesma coisa que você compara um juiz com um cartório. O juiz produz e o cartório sem pessoal. E a mesma coisa aí. Então, o programa realmente é um pouco mais amplo. Eu estudei aqui hoje pela manhã em algumas experiências, como a cidade de Nova York e, mais recentemente, o Rio de Janeiro. E são experiências que, em grau de percentual, traz uma satisfação muito maior da população. Uma UPP, em uma das favelas do Rio de Janeiro, elas trazem esse trabalho de polícia de proximidade, como o doutor Flávio explicou, e trouxe uma satisfação da população de mais de 68%. Ou seja, tinha até uma foto, quando se coloca a polícia de proximidade do Rio de Janeiro, que aparece, a primeira foto de cava que aparece é uma mesa, né, pequena, com várias crianças ao redor, comemorando o aniversário de um policial militar. O que se mostra uma maior relação de confiança com o policial, né, a maior presença do policial, porque o policiamento ostensivo, leia-se ostensivo como policiamento aparente, visível, exterior, ele inibe a prática de crimes e essa relação boa da polícia militar com a população, ela traz sempre bons frutos. Hoje em dia, a gente atravessa um momento de que há uma desconfiança para todos os lados. E a confiança restaurada, ela pode ser um elemento fundamental para a redução do número de crimes a níveis suportáveis. Eu vejo essa medida como algo salutar, que é feito pelo próprio governo de Alagoas, né, da forma como foi implementada. Claro que você imaginar que você está de bicicleta e acabou de acontecer um furto e a pessoa sai em disparada em uma moto Honda Bis, por exemplo. Você não vai conseguir acompanhar. Mas essa proximidade, ela é fundamental, mesmo de bicicleta, mesmo a pé, mesmo a cavalo, mesmo em moto, em motocicleta. Então eu vejo com bons olhos realmente essa questão do policiamento através do programa, né, Ronda por Bairros. Só um ponto para acrescentar. Claro que as abordagens elas são indispensáveis para inibir a prática de crimes. A questão também que eu observo e até com alguns policiais que a gente conhece muito bem, é a forma como são feitas as abordagens, né? Isso é importante que haja esse estudo para que não leve amanhã uma abordagem feita por alguém em que alguém é pego, por exemplo, em flagrante pela prática de um crime e amanhã daí seja um procedimento ou processo criminal nulo por conta de uma abordagem que é mal feita. Compreendo. Doutor Magela, o Ronda nos Bairros deve aproximar o cidadão dos órgãos de segurança? Pelo menos essa é a intenção, né? Agora, existe já um trabalho da polícia, a base comunitária do Jacintinho, e em alguns bairros tem base comunitária. No meu entendimento, a Ronda deveria estar vinculada ao trabalho de proximidade que se iniciou há uns 5, 6 anos atrás com as bases comunitárias. Então, você potencializar o que já existe. Capacitar esses policiais que estão sendo inseridos no Ronda com a mesma capacitação que teve no início e que deveria ter continuado nas bases comunitárias. Tanto do Jacintinho, quanto do Benedito Bento, do Carminha, etc., do Joaquim Leão, nas bases onde já existem, né? A partir daí você potencializa os novos que estão chegando com os antigos e mais a relação com a guarda municipal. O governador falou a atuação na porta dos colégios, etc. O Jacintinho
evidentemente eu vou errar no número, mas não tem menos do que 7 grandes colégios públicos lá, do estado e do município, fora os privados. Então, que tipo de estratégia você vai ter para trabalhar no entorno dessas escolas, por exemplo? Entrada, saída das escolas. Se você tem a base comunitária, se você tem isso, mais todas essas informações que o Flávio colocou. Quantos moradores no Jacintinho estão com o tornozeleiro eletrônico, estão sendo monitorados, etc. Toda essa malha de informação de pessoas que estão sob em algum grau a responsabilidade do Estado, seja monitoramento eletrônico, de outra cumprindo prisão domiciliar, etc. Que tipo de relação você vai ter? Então, esse trabalho, para mim, ele só vai surtir efeito se tudo isso estiver integrado. Fragmentado do jeito que permanece, você instala o bairro, Ronda no Bairro, tem a base comunitária, tem mais rádio patrulha, tem mais tudo isso aí, e isso não se interliga. Então, a possibilidade de, depois de um ano, o resultado disso, com os números, você vai reduzir. Mas reduzimos tantos furtos. Tudo bem. O crime contra o patrimônio é relativamente fácil de reduzir. E o homicídio? Então, todos esses indicadores têm que ser trabalhados por esse grupo da segurança. Então, ter uma análise da criminalidade nesse bairro. Quando o governador fala assim, em Jatiuca, nós moramos aqui em Jatiuca, será que é mais importante você ter ronda no bairro em Jatiuca ou no Vegel, no Joaquim Leão? Os dados dessa mancha criminal, acontece muito mais incidência de homicídio nessa região da Zona Sul de Maceió do que aqui, em Jatiuca, Cruz Almas, por exemplo. O Jacintinho não teria sido escolhido, por exemplo, como um laboratório para ver se o programa vai surtir resultados? Pode ser, eu não sei qual foi o próprio Flávio falou, qual foi o critério do Jacintinho? De escolha do Jacintinho, entendeu? Então, a iniciativa, quando você fala em Nova York, você fala na Colômbia, você fala em vários locais. Só que polícia comunitária, base comunitária, polícia de proximidade, em cada canto tem um nome. Mas o sentido é o mesmo, a filosofia é o mesmo. Há dezenas de anos. Mas dentro da própria polícia militar há uma resistência muito grande quanto ao modelo de polícia comunitária com base comunitária. Eu lembro, fui repórter policial por um tempo e existia uma crítica muito forte do policial que vai e fica no lugar, fica na base comunitária esperando que a comunidade vá até a base. Será que o Ronda não inova quando ele se propõe a fazer a Ronda? Não, é evidente que inova e é até uma proatividade do serviço, né? Mas que você poderia ter uma maximização do uso dos homens se você tivesse todas essas áreas monitoradas por câmeras. Aí você, o senhor fala sempre nisso, né? Aí você poderia ter um atendimento até mais qualificado. Se você vê uma ameaça, todas as áreas, todo o entorno das escolas deveriam ser monitoradas, né? Por quê? Você tem uma clientela, né, que está ali, que são jovens que para bandidagem, porque estão com celular, você tem a possibilidade de ofertar drogas para esses jovens, enfim, é uma área de interesse do bandido, né, da marginalidade. Então, se você tem essas áreas monitoradas e esse monitoramento é feito numa base que pode ser chamada de comunitária, centro integrado, o que for, mas você tendo essas imagens para que você tenha atendimentos pontuais, poderia sair mais barato para o Estado e mais eficiente. Porque todos perceberam aí, no uniforme, os da ativa estão uniformizados e me parece que os da reserva estão de calça jeans, calça preta, calça azul, não sei se vocês perceberam. Na imagem. Né? Isso, eu teria o cuidado de uniformizar todos, porque essa divisão, né? Tá bem claro aí.
Naqueles pontos, só para... E me parece que uma arma não exposta, desculpa. Naqueles pontos, né, que a gente que eu observei na reportagem também, que a gente discutiu aqui, eu vejo um passo a mais em relação a essa proximidade com a população. Digo por quê? Porque na minha atividade enquanto advogado, eu ouço muito mais as famílias, né, o suspeito, o preso, o investigado, do que a polícia, apesar de que trabalhamos juntos sempre, né? E muitas vezes para as pessoas, sobretudo aquelas pessoas que são tidas como vítimas, elas sentem falta dessa proximidade. A proximidade, ela leva não só a relação um pouco mais íntima, como também traz a confiança. E a confiança é fundamental para que um programa ela dê certo. Eu vejo que eu acho que as coisas, elas poderiam coexistir. Por exemplo, a câmara ser feita, né, abordar por vários locais, sobretudo os mais perigosos, etc., e essa presença da população. A gente não teve a presença de um representante do governo aqui, mas eu creio que deva ser uma questão em conjunto, né? As câmaras de segurança vão estar presentes, né? A polícia mais próxima da população, como eu falei, essa relação íntima de confiança ela é fundamental para a melhor segurança, para que as pessoas passem informações à polícia acerca de criminosos, de organizações criminosas, associação, traficantes, etc., né? Essa confiança ela dá um passo a mais em relação a isso, né? E se há ou se houve alguma resistência por parte da polícia, pode ser por parte de alguns. Ontem à tarde, eu estava conversando com 2 colegas, inclusive da Polícia Militar, e eles falaram desse programa da Ronda. E, por coincidência, os 2, eles elogiaram esse programa, alegando que a gente fica muito afastado da população e esse afastamento causa essa quebra de confiança. Mas são policiais mais jovens, né? Tem, salvo engano, 5 ou 6 anos de polícia e tem esse pensamento um pouco mais de contato com as pessoas. Esse pessoal que deveria ser empregado prioritariamente no programa Ronda de Bairro, porque você muda a concepção do policiamento, né? Isso, pode ser que haja uma diferenciação daqueles policiais que são mais antigos, né? Que, claro, são formados com outra cultura, com aqueles que são mais jovens. Os mais jovens têm essa impressão de que esse contato pessoal com a população, ele é importante não só para inibir o crime, para prevenir o crime, que é a principal função da Polícia Militar, como também para que passem informações, para serem encaminhadas à Polícia Civil, para investigar realmente quem está causando uma comoção negativa maior naquela região. Nenhuma das escolas do estado e do município tem menos do que 1.000 alunos. Sim, o Jacintinho então, tem uma densidade demográfica diferenciada. Se você tem 7, 8 ou 10 concentrações de escolas públicas, fora as escolas estaduais, privadas, só aí você tem um contingente já em locais previamente definidos, mais de 15 a 20 mil pessoas, né? Professores, alunos, e que transitam. Você tem um mercado, você tem um mercado do Jacintinho e tem a feira do Jacintinho. Você tem 2 grandes supermercados na principal via. Então, você tem uma área de concentração muito grande. Na parte alta do Jacintinho, fora E um desordenamento urbano, né? Completo, né? Então, isso interligado, essa relação, quando o governador fala assim, nós vamos trabalhar com assistência social. Que tipo de assistência social faz a Secretaria Estadual de Assistência? Ela hoje com a municipalização da assistência social, todas as ações concretas da assistência social estão no âmbito do município. Então, a Guarda Municipal, que deveria estar integrada a esse trabalho, porque cumpriria essa função nos postos de saúde do município, na área das escolas do município, e aí você potencializava mais ainda esse contingente de trabalho de proximidade. Então, todas as ações da questão da educação, da cultura, da assistência, da iluminação, do lixo, que são municipais, mais as ações do Estado, isso interligado potencializa em muitas ações que vão impactar na segurança pública. Porque a polícia já está provado, tanto no Rio de Janeiro quanto em qualquer outro lugar, só a polícia não resolve, porque a polícia não tem esse poder.
Nem em Nova York. Quando Nova York reduziu tudo isso aí, que abriram as quadras, foi o esporte, foi a cultura, foi emprego, foi trabalho de desintoxicação de dependentes químicos. Tudo isso aí é um conjunto de ações. A própria Colômbia, né? Que a reurbanização ou urbanização de tudo. Mudança de cultura. Esses aspectos sociais são fundamentais, porque, tá bom, a polícia vai lá e tem algumas pessoas que vão para a feira, para qualquer lugar, né? Para qualquer bairro, para observar possíveis vítimas para cometer furtos. A 25 de março teve uma reportagem recente que são várias pessoas que vivem para isso. Vivem do furto. Vivem do furto. São presas, são criminosos contumazes. Eles vivem disso. A minha função é ser ladrão. A minha função social ou antissocial é ser ladrão. Mas tão importante como você inibir essas pessoas de cometerem crimes pela presença da polícia, você trazer uma certa consciência na formação da pessoa, com a educação, como eu já falei, a educação, a cultura, o esporte é importante. Eu até falei aqui mais de uma vez de que eu fui para a comunidade do Reginaldo e lá não havia campo de futebol, havia um local que era improvisado. Lá, né, colocaram as traves de madeira, amarraram uma madeira com a outra, etc. Um campo devia ser, acho que uns 40 metros mais ou menos, em volta do campo de futebol, com um pipoqueiro, com o pessoal do algodão doce, com criança assistindo, com flauta, com picolé, devia ter umas 200 pessoas ali, só para acompanhar o futebol, todo mundo com ternozinho lá, mas o campo era de areia. Quem improvisou foi a comunidade, não foi o governo, nem foi o município. Então essa questão da cultura do esporte ela é fundamental e da educação para evitar com que as pessoas de que surjam novos criminosos, né? E aí é tão importante como o policiamento ostensivo que busca inibir aquele criminoso que já está pronto. Então, em vez de você combater quem está pronto, você evita a formação de novos criminosos. Pegando esse gancho da formação dos novos criminosos, eu vou passar para o segundo assunto do nosso programa de hoje, que é a questão da rebelião nos presídios. Janeiro começou e assim, igual ao ano passado, rebelião nos presídios brasileiros, desta vez em Goiás, uma rebelião muito grande, presídio praticamente destruído. E aí eu quero a opinião dessa equipe de especialistas na área de segurança pública para comentar sobre essa questão, começando mais uma vez com o Dr. Flávio Saraiva. Presídios, não tem jeito? Eu, se fosse profissional de astrologia, alguma coisa de fazer previsão, já estaria para o ano que vem também? Previsão para 2019. Rebelião, Rio Grande do Norte, no Amazonas, enfim. Vai ter uma grande rebelião com mortos em qualquer unidade da federação. E isso é uma coisa que se repete, né? E agora está sendo até assim, periodizado, né? Janeiro temos a rebelião, é como se as facções dissessem, olha, estou aqui, quem manda aqui sou eu, Estado, deixa a gente trabalhar, deixa a gente livre aqui para organizar o crime e vocês cuidem de outra coisa. Porque é inconcebível que, e a gente fala isso aqui há muito tempo, né, que pessoas que estão confinadas numa ambientação física comande o crime. E isso aí fica evidente em toda a rebelião. E é sempre o mesmo cenário, né? Eles destroem o presídio, os presídios, as lideranças são transferidas para um presídio federal, há um gasto muito grande na reconstrução, aí se separa por facções e aí dão mais poder, né, a facção, né, porque aqui eu sou Comando Vermelho, aqui eu sou PCC e Forças do Norte. Família enfim, do Norte, né? Então, é uma coisa que é inconcebível, né, que presos confinados desafiem o Estado abertamente e essas coisas se repetindo ano a ano. Magela. Olha, eu vi na Globo News, para 175 presos, você tem 5 agentes penitenciários nessa de Goiás, de Aparecida de Goiás. Então, você teria que responsabilizar, não o secretário, teria que responsabilizar o governador. Teria que prender o governador. Porque se você tem 175, a média está de 5 agentes para 175 presos, e nessas condições aqui é da facção A, aqui da facção B, e A vai brigar com B, que já está definido que vai brigar com B naquele dia, então o Estado é o responsável por isso. Não tem facção, não tem... Ninguém é maior do que o Estado.
Agora, quando esse Estado ele é, na prática, conivente com essa situação, vai acontecer todos os anos. E aí precisa ter um astrólogo, um pai de santo, ou qualquer outro cara vai prever. Em 2019, em janeiro, no primeiro dia, vai ter rebelião com tantas mortes. Basta só definir isso que vai acontecer. Então, vai lá, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de Goiás, todo mundo, toda a mesma ladainha, a mesma coisa. Script, né? Entra o Exército, faz uma varredura nos presídios, visita do então presidente do Supremo e as coisas continuam do mesmo jeito. Então você vai ter. Então agora vamos fazer um concurso, vamos fazer uma seleção para aumentar os agentes penitenciários. Mas você não sabia que teria que ter mais agente penitenciário? Que é inconcebível 5 pessoas tomarem conta de 175? Mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o doutor Leonardo de Moraes. Então, o encarceramento no Brasil está errado? A política de encarceramento ele parte dos objetivos da pena. A pena, claro, o primeiro objetivo da pena é castigar quem praticou um fato criminoso. E eu não sou um abolicionista, leia-se a pessoa que quer extinguir as penas, não. Punir é civilizatório, é normal em qualquer lugar do mundo e é normal que haja punições. A pena busca o castigo, que é o seu primeiro objetivo, mas também busca um segundo objetivo, que é a ressocialização. Nesse ponto, o Estado é completamente falido, né? Basta você observar o índice de reincidência gigantesca para saber que trancafiar pessoas não é suficiente para que você evite que amanhã ela venha a não cometer crimes. Até um colega, membro do Ministério Público, já há algum tempo me disse, ele tem que ficar preso para que ele pense naquilo que ele fez. O estímulo pela consciência é completamente insuficiente para que a pessoa deixe de cometer um crime. Ao contrário, se você é traficante aqui fora e você é preso lá, você começa e continua a praticar o tráfico de drogas e não muda nada. A diferença é que você fica no espaço geográfico, que o Estado deveria comandar. O Estado, a gente reclama que o Estado aqui fora ele não tem condições, muitas coisas acontecem, o Estado é omisso sempre. Mas o Estado não consegue controlar os crimes dentro do espaço geográfico, em que ele controla e vigia cada centímetro que é no presídio, imagina aqui fora. Ou pelo menos deveria controlar, né? Deveria controlar. Mas né? as cadeias estão divididas no Brasil pelas facções e algumas cadeias divididas entre as facções. Hoje em dia, toda discussão que ela é feita em qualquer lugar, na política, na religião, etc., tudo é feito com base em ideologia. Esse aspecto ele também cresceu para o mundo das facções criminosas. Mas hoje, por exemplo, e claro, o cara errou, vai ser castigado e vai ser colocado no lugar em que ele tenha condições mínimas de sobrevivência. Não é o preso ficar lá comendo churrasco, tomando cerveja, não. Mínimas. É somente um local. Mas isso ocorre, né? Você não tem as condições para, como a promotora falou, condição de ele pensar na pena. Porque se ele permanece conectado com o mundo exterior, como é que ele vai ter condição de pensar na pena que ele está ali? Eu estou cumprindo pena com Facebook, falando com todo mundo, tendo acesso a todo mundo, visitas periódicas, telefone, enfim. O contato com o mundo exterior, que a lei de execução penal diz claramente quais são as formas de contato, né? Até através de uma carta que você tenha comunicação, você tem que ter uma analisada, né, por quem faz parte da administração penitenciária. Você pode fazer ligações para o mundo exterior, mas para as pessoas certas, para a sua esposa, para a sua companheira, para a sua mãe, etc., né? E nada impede que esse conteúdo, quando há uma predisposição, uma suspeita, que ele seja analisado também, que você consiga ouvir, até para evitar com que a pessoa presa venha levar informações para o mundo exterior e vice-versa. Mas hoje em dia, não há penitenciário no Brasil que consiga trabalhar com a sua plenitude, com total zelo. Não só em relação à segurança dos agentes penitenciários, segurança do diretor da penitenciária, para o preso também que trabalha, que fica preso com condições insalubres e desumanas. Então, não gera rebelião. Hoje, eu estava vendo um estudo, eu esqueci qual foi o instituto, que disse que a cada 1.000 presos, o contingente mínimo de agentes penitenciários seria de 20. Ou seja, 1.000 pessoas presas, tem que ter uma equipe de 20 presentes. Daquele que eu vi na reportagem, 500 presos, 20 pessoas, 20 agentes presentes. Daquilo que eu vi na reportagem, são mais de 1.000 presos para um contingente de 5 agentes penitenciários. Qual é a conclusão que a gente chega? 20 trabalhando, né? Porque se faz cálculo, às vezes, dos 20, do efetivo que se reveza em plantões.
20 trabalhando tem que ser 20. efetivamente. A no equipe, plantão. por exemplo, são agora às 10h20 da manhã, a equipe de hoje são 20 pessoas que estão lá trabalhando. São 20, né? Para passar o dia, né? É a equipe que está presente hoje, é a quantidade mínima. E sendo rendido por mais 20. Isso. E aí, essa equipe sai, 24 horas, vem outra equipe também com mais 20. Ou seja, sempre 20 agentes presentes. Hoje em dia, os agentes não morrem por vontade dos presos. Nessa linha, então, o RDD, o regime diferenciado... Disciplinar diferenciado. Disciplinar diferenciado. Não seria o ideal para manter as lideranças isoladas de qualquer contato? O que seria a norma é tido como diferenciado, né? Esse é o grande problema. A norma da execução penal seria isso, né? O que o regime diferenciado fala, né? Não sei se, Leonardo, que você tem mais conhecimento sobre isso, se há algum excesso no RDD. Eu acho que não, eu acho que é a normalidade, né? Cada preso cumprir, a não ser assim, o confinamento absoluto que alguns passam, né? Ele só tem contato, não tem contato com mais ninguém, né? Fora disso, seria a norma. O RDD é o máximo, né? Na nossa democracia, o jovem democracia, o máximo que alguém poderia ter de tratamento mais severo na penitenciária seria pelo RDD. Mas hoje, quando a gente observa no mundo, existem vários RDDs, né? Eu digo RDD no sentido de você não ter um tratamento condizente com a sua condição de ser humano. Olha, não estou aqui para defender quem errou, tem que passar a mão na cara. Não é isso, não. A pessoa vai ser castigada e preso. Quando erra, ele sabe, rapaz, eu errei e estou aqui para pagar pelo que eu errei. Só que qual a forma que eu tenho um tratamento? Qual a forma que me trata? Vamos tratar como um cachorro? Sim, a questão, por exemplo, da alimentação, cachorro, eu vou sair mordendo. Que é muito questionada, que a comida chega sem estar nem cozinhada, por exemplo. O que não ocorre nas penitenciárias federais, né? Tudo isso é ofertado ao preso e em boas condições. O que não ocorre nessas outras penitenciárias em que o preso manda. Aí que tem jumbão, né, que chamam em São Paulo, os sacolões, que quando você vai para visita uma penitenciária, está aquela fila de mulheres e outras pessoas carregando a feira para o preso, porque o Estado não dá. É diferente. Né? As feiras elas acontecem semanalmente, né? Cada presídio tem uma sistemática diferente. Por exemplo, Baldomero Cavalcante foi ontem de manhã, é a quinta-feira. Quem for para o Baldomero de manhã vai ver filas gigantescas, né? Claro que tem pontos que podem ser questionados, por exemplo, em Alagoas, a realidade. Você chega no portão e ficam vários presídios no sistema prisional, né? Cadeão, que é a Casa de Custódia de Maceió, o Baldomero Cavalcante, o Ceridiano do Val um pouco antes, né? O presídio de Santa Luzia, que é o feminino, que é o último presídio, o presídio de segurança máxima, etc. E as famílias que vão lá entregar a feira, né? Porque você é acostumado a comer no presídio uma comida de qualidade duvidosa, mas se alimenta, né? E é normal que a mãe de um preso, a esposa, queira dizer, pelo menos eu vou suavizar o sofrimento e vou levar para ele um frango, né? Uma carne, etc. Rapaz, né? eu acho a comida de boa qualidade. Eu já vi a comida do presídio, não é de má qualidade. Porque varia, né? No caso daqui de Alagoas. Varia. Alguns estados... Alguns estados... Um dos motivos da rebelião de Goiás, uma das justificativas foi a qualidade da alimentação. E é justificativa. Aqui não se vê realmente essas queixas da seca da alimentação, não. Eu já vi, por exemplo, quando eu tinha nas casas de custódia, sobretudo a que foi desativada, já tinha uma qualidade baixa da comida. Mas acontecia porque a Polícia Civil não tem obrigação nenhuma de manter custódia de preso. E essa comida já vinha do sistema penitenciário em quentinhas, que chegavam frias. E se você demora muito, corre o risco de deteriorar a comida, azedar, enfim. Aí era complicado, mas lá dentro do sistema a comida é boa. Não há essa discussão, não. Mas até pouco tempo existia. O Tutimés Airan, que era secretário de ressocialização, hoje desembargador, ele teve esse trabalho de conseguir, pelo menos, trazer um cardápio um pouco diferente. Não significa trazer lasanha, sushi, não. É somente que haja frango, carne... E servida ainda quente. Frango, carne e peixe.
Seria somente isso. Mas esse tratamento desumano é normal. A gente, preso, morre dentro do presídio enforcado. Quando você mostra a foto da cela, você vê um inferno. Como é que você coloca alguém num ambiente desse? Uma cela que cabe 8 pessoas, tem 25 pessoas. A casa de custódia de Jacintinho, que foi desativada, que cabiam 46, tinha 93 pessoas. Então, o banheiro que é compartilhado por várias pessoas ao mesmo tempo, né, que é um buraco no chão, não tem papel higiênico. E aí, quer dizer, um tratamento desumano, o que infelizmente vai trazer como consequência o aumento do ciclo criminoso, uma vez que a pessoa vai entrar, claro, de um jeito, né, cometer um crime, tem que pagar e vai sair pior ainda. E assim, é o gatilho das rebeliões, né? Você está ali empilhado, né? Empilhado. Você tem que cobrar bom comportamento carcerário quando você, Estado, já dá as condições mínimas para que a pessoa seja preso com dignidade, né? Que é ter um local salubre, um espaço para que você possa dormir, necessidades, ter um banho de sol em horários determinados pela administração penitenciária, conseguir a visita da família uma vez por semana. São condições normais, você está preso, está trancafiado. E um regime que é rigoroso, né? Como eu disse, cada passo do sistema é acompanhado pelo Estado. Mas, mesmo assim, a preocupação com o bem-estar do preso depende de dinheiro, né? Depende de políticas públicas. E, geralmente, o valor do orçamento estatal ele é direcionado para outras áreas e fica essa área esquecida. Ótima essa sua intervenção, porque pega o gancho para o nosso último assunto do programa de hoje, a questão do Rio Grande do Norte, a greve da Polícia Civil e o aquartelamento da Polícia Militar. Queria a opinião de vocês sobre essa questão, pagamento do salário de policiais e o retorno que esses policiais dão na segurança pública quando eles se negam a trabalhar. É um trabalhador que não tem salário e é obrigado a trabalhar, né? Você tem administrações desastradas, como me parece ser a do Rio Grande do Norte. O policial ainda não recebeu novembro. Há uma previsão para que se pague dezembro no dia 12 de janeiro e 13º, nem pensar. Aí você tem motivação para trabalhar? Isso é greve ou é uma coisa extremamente injusta? A Alagoas já passou por isso, né? Já chegou a ter 6, 7 salários atrasados, né, Rangel? Mas eu deixo isso com o nosso historiador para falar do que é um trabalhador. Tem que trabalhar é complicado, né? Você exigir. O policial civil e militar, ele é um funcionário público diferenciado. Porque a função dele é proteger a sociedade. Se ele, como funcionário público, ele não recebe o salário, que já não é grande coisa, mas ele não recebe o salário que ele trabalhou durante o mês, como você vai dar ordem para esse funcionário, ele se apresentar no local de trabalho para trabalhar sem salário? Quer dizer, ele tem uma família que ele não vai ao supermercado, ele não consegue comprar. Se ele ou então vai se endividar, ou então vai para a mão de agiota, ou então vai fazer algum tipo de coisa, ou vai viver às custas da mãe, que tem, se tiver condições, ou do irmão, etc. Quer dizer, você fica completamente vulnerável, esse profissional, como todos os outros funcionários do Estado, você vai exigir que os outros funcionários venham trabalhar sem receber um mês, 2 e mais o 13º. Então, não adianta o ministro Júlio chegar lá e dizer, não, você tem essa responsabilidade, você tem essa missão, tudo bem. Sim, e eu tenho a missão também de botar comida em casa, levar o dinheiro para pagar o aluguel, pagar a água, a luz, etc, etc. A energia que ele não pagou durante esses 2 meses ou 3 meses que não recebe o salário, a companhia de eletricidade, que é estatal, vai... isentá-lo. A companhia de água vai isentá-lo, né? O cartão de crédito. O cartão de crédito vai isentá-lo. O Serasa vai dar anistiado. Então, são essas perguntas fundamentais que tem que ser feitas para o governador. Então, o governador, ele começa o ano, por exemplo, agora, no dia 4, dia 5 de janeiro,
Ele tem que pensar no dia 31 de Antes disso, dezembro. ele cuida da peruca ou do cabelo aqui. Para dar aquela trato Impressionante. no cabelo dele. Então, você tem 12 meses e todos os meses você tem que pagar a folha. Será que o administrador ele não vai pensar nunca em pagar folha? Ele vai pagar todo tipo de paga empréstimo, ele paga fornecedor, ele contrata obra que não tem. Se ele não tem dinheiro para pagar a folha, como é que ele vai contratar obras? Cargo Vai de licitar, comissão. cargo comissionado, etc. Negociar com a Assembleia, negociar com os outros poderes, sem resolver o problema fundamental que é dos funcionários. Porque você tem escola, você tem os hospitais, você tem a segurança do Estado inteiro. Mas aí, só o último gancho para a gente terminar aqui. O doutor Leonardo de Moraes, antes do início do nosso Segurança em Foco, fazia um paralelo em relação à questão da Copa do Mundo com esses estados que estão literalmente quebrados. Seria o caso do Rio Grande do Norte? Incrivelmente, os estados que sediaram a Copa do Mundo, que foram sedes, né, estão quebrados. Não estou dizendo que Alagoas está, né, num mar de rosas, mas pelo menos consegue pagar o seu salário. Mas Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, são estados que estão com problemas há muito tempo e não conseguem receita, né, para cobrir a despesa que Amazonas. é o pagamento de salário. Amazonas também. Então, quer dizer, a Justiça do Trabalho, então, a Justiça Estadual, a vice-presidente da Justiça do Rio Grande do Norte declarou a paralisação dos PMs como ilegal, determinando o imediato retorno ao trabalho, uma vez que a atividade de segurança pública é essencial ao Estado. Mas estamos aqui falando de alguém que não recebe salário. O salário é o pressuposto mínimo para que você consiga trabalhar. Afinal, o trabalho é um meio de vida, não um meio de morte. Então, você vai trabalhar sem receber o mínimo que é necessário, que é o seu salário. Claro que está justificado, sim, um aquartelamento. Não fala em greve. E uma greve pela Polícia Civil, porque sem receber salário não tem condições. Pois é, com esses assuntos, esse debate sobre ronda nos bairros, sobre a questão dos presídios, as rebeliões de início de ano e sobre a situação delicada no estado do Rio Grande do Norte, que o Segurança em Foco desta semana debateu com o doutor Flávio Saraiva, o doutor Geraldo de Magela e o doutor Leonardo de Moraes. Agradeço a presença de vocês e agradeço você que ficou nos acompanhando durante essa última hora. Obrigado e continue ligado na programação da TV Mar.